nesta noite, temos a honra de receber o professor e pesquisador Carlos Pérez, que realizará a palestra de abertura do evento. Ao longo dos últimos 37 anos, Carlos vem desenvolvendo pesquisas na Amazônia, com ênfase em impactos das atividades humanas sobre a diversidade. Também participa de projetos de uso sustentável de recursos naturais, como o projeto de recuperação de populações de pirarucu, o maior peixe de escamas do mundo. Convidamos os presentes a assistirem ao vídeo de divulgação desse projeto. No último século, a Amazônia passou por um período de exploração bastante forte devido à crescente demanda por comida e recursos naturais das grandes cidades. Mesmo em lugares remotos, como o Rio Juruá, populações de animais foram bastante reduzidas, o que compromete muito a segurança alimentar das comunidades ribeirinhas. Muitas vezes as pessoas saem para pescar o dia todo e voltam sem nada para casa. Eu iniciei meu doutorado aqui na região. Eu passei 2 anos viajando mais de 40 comunidades no Rio Juruá. Meu projeto é tentar garantir a conservação da biodiversidade e a melhoria da qualidade de vida das populações rurais através do manejo do pirarucu. A natureza depende de você, deixa ela viver, deixa ela viver. O pirarucu é o maior peixe de escama do mundo. O pirarucu é uma das espécies com maior importância cultural na Amazônia. Então é muito fácil que as comunidades se engajem no projeto e fiquem animadas e querendo começar a realizar o manejo. As comunidades locais constroem casas de madeira na entrada dos lagos e passam a proteger esses ambientes todo o tempo, durante todo o ano. Então, nesses lagos, a pesca predatória deixa de acontecer. Antes de começar o projeto, a gente tinha um estoque muito pequeno, tinha em média de 50 arapai. Hoje a gente está 4.252. Quando as comunidades iniciam o manejo, elas passam a ter muito mais peixe para sua própria alimentação e também uma nova fonte de renda, que é bastante importante, tanto para a melhoria da qualidade de vida, quanto para a melhoria da infraestrutura das comunidades, das escolas, os postos de saúde. E também, pela primeira vez, as mulheres passam a receber renda de vinda da pesca. As pessoas são muito mais fortes quando elas estão juntas, vibrando numa mesma sintonia. Não é só o pirarucu que está sendo protegido. Todas as espécies que ocupam esses ambientes têm a possibilidade de se recuperar. A conservação passa a fazer sentido para as comunidades rurais. É muito mais fácil de a gente conseguir proteger a natureza. Agora o nosso objetivo é expandir esse modelo para mais de 2.000 quilômetros de rio. Acredito que essa é uma história bastante positiva, inspirando as pessoas a lutarem por um mundo melhor. Neste momento, convidamos o professor Carlos a proferir a palestra intitulada Biodiversidade Amazônia, desvendando um tesouro em rápida deterioração. Após a palestra, será aberto espaço para perguntas. Com a palavra, o professor Carlos. Obrigado. Grande prazer estar aqui. Vou compartilhar com vocês algumas coisas sobre a Amazônia. E no vídeo que vocês acabaram de ver, o João fez doutorado comigo, você rapidamente identifica um paulista que não sabe remar. Chegando na Amazônia, você viu que ele não aprendeu a remar até hoje. Bem, o que eu queria falar para vocês é mais sobre, vamos dizer assim, a importância da Amazônia em termos de biodiversidade, mais sobre o que a gente não sabe do que sobre o que a gente realmente sabe.
e todo o gradiente, todas as escalas de ameaça que essa biodiversidade vem sofrendo. Vou tentar sintetizar isso em 40 minutos, 45 minutos. Não sei se o pessoal lá atrás, você consegue me ouvir? Tá, então não preciso do microfone. Então eu vou falar um pouquinho sobre toda essa biodiversidade e como é que essa biodiversidade está sendo erodida, né? Quando você fala em Amazônia, você tem que pensar em floresta tropical. Por quê? A Amazônia representa mais de metade das florestas tropicais remanescentes no mundo. Se você pegar todas as florestas superúmidas, sazonalmente secas e decíduas de floresta tropical, a Amazônia é mais ou menos 52%. Aí sobra aí mais ou menos um quarto, basicamente bacia do Congo, e um outro quarto no Sudeste Asiático, né? Então, só daí você vê a importância, por exemplo, do Brasil, como o maior país tropical do mundo, na manutenção da Amazônia. E por que floresta tropical é um negócio assim tão importante? Tem uma série de razões. Eu acho que eu não tenho um slide aqui resumindo isso, mas florestas tropicais de modo geral, que é somente 6% das massas emersas do planeta, você pode ter até 85% de toda a biodiversidade terrestre no planeta, né? Então contribui a uma série de processos climáticos, etc. Então, florestas tropicais, como grande bioma, vamos dizer assim, tem uma importância desproporcional em relação à área ocupada por essas florestas. E no meu período de vida, infelizmente, nós perdemos, por exemplo, 60% dessas florestas. O encolhimento de 60% das florestas durante o meu período de vida. E a gente trabalha na Amazônia, não só na Amazônia brasileira, porque quem é brasileiro gosta de pensar que a Amazônia é só brasileira. Na verdade, são 9 países amazônicos. A visão do Tupiniquim que nós temos como brasileiros é que a Amazônia ela é principalmente... Tem uma série de processos, por exemplo, que a Amazônia que acontece principalmente nas terras altas, nos Andes, né? Nossos países vizinhos. A Amazônia brasileira ela é basicamente a porção mais baixa da Amazônia, principalmente abaixo de 300 metros acima do nível do mar, né? A região é imensa, são 7 milhões de quilômetros quadrados. E também é a região de floresta tropical mais geoclimaticamente estável de todo o planeta, né? Se você pensar como é que isso aqui aconteceu como bioma, há 32 bilhões de anos, no início do Mioceno, os Andes não estavam aqui, a Amazônia, na verdade, os rios drenavam para o Pacífico. Aí, com o surgimento dos Andes, no início do Mioceno, 32 milhões de anos atrás, você teve aquela grande barreira orográfica que manteve toda essa área. Então, a superumidade da Amazônia também é consequência da grande barreira orográfica dos Andes, que ajudaram a manter essa estabilidade geoclimática da Amazônia e gerar esse colosso de espécie. Só para você ter uma ideia da dimensão do que a gente está falando, por exemplo, só a Amazônia brasileira, que é 3/4 de toda a Amazônia, ela cabe em 32 países europeus, né? É imenso. Então é um pedaço de território imenso em tempos atuais, enfrentando enorme irresponsabilidade administrativa dos nossos políticos que querem basicamente abrir a Amazônia rapidamente para qualquer tipo de empreendimento a qualquer custo, qualquer preço, né? E se você considerar o que das florestas tropicais ainda está relativamente preservado, relativamente intacto, também a Amazônia sai em primeiro lugar. Porque apesar de cerca de 35%, 40% da Amazônia brasileira já ter algum processo de degradação, grande parte desse bioma ainda é relativamente intacto. Principalmente se você comparar com as outras grandes regiões de floresta tropical na África, Madagascar e no Sudeste Asiático. Então, não só é uma área enorme, mas é uma área de floresta tropical relativamente intacta. E
tempo, você tem um déficit lineano. Não sei se aqui todo mundo sabe o que é o déficit lineano em biologia, né? Tem vários tipos de déficit de conhecimento. Se você não sabe, por exemplo, a distribuição das espécies, você tem um déficit wallaciano. Mas se você nem sabe que a espécie existe, então você tem um déficit lineano, porque quem fundou a taxonomia alfa foi um camarada chamado Carolus Linnaeus, e esse cara inaugurou, basicamente, ele organizou, vamos dizer assim, a taxonomia nos seus primórdios, quando a taxonomia ainda não existia. Então, grande maioria das espécies de organismos multicelulares na Amazônia não são conhecidas. Então, por exemplo, se você pegar toda a flora de arbóreas na Amazônia, todas as espécies de árvores, o que é uma árvore trambotânica? É basicamente uma coisa que tem um caule, pelo menos 10 centímetros de tato. É basicamente a conversão, né? Então você tem aí mais ou menos 5.000 espécies de árvores amazônicas descritas, até hoje, monografadas por botânicos, em todas as famílias. Só que, se você acredita nessas relações de distribuição de abundância entre os organismos de uma comunidade, ou de um ecossistema, ou de escalas maiores, a gente predizeu que, na verdade, na Amazônia deveria ter 16.000 espécies de árvores. Então, na verdade, nós temos aí aproximadamente 11.000 espécies de árvores na Amazônia que estão se escondendo. Até hoje elas não foram descritas. Ou se elas existem no herbário, ainda não foram descritas. Então você tem um déficit muito grande para toda a Amazônia, porque você tem 5.000 espécies conhecidas, mas nós prevemos mais ou menos 16.000 espécies de árvores, ou seja, a grande maioria dessas espécies ainda estão por aí. Você tem muito microendemismo, por exemplo, na Amazônia, em regiões que nunca foram visitadas. Mesmo essa base de dados que a gente usou para fazer esse trabalho, representa somente 1.500 parcelas de 1 hectare. Ou seja, são 1.500 hectares de floresta conhecida, enquanto que na Amazônia nós temos 700 milhões de hectares a serem conhecidos. Né? 700 milhões de hectares. Então, o que nós conhecemos hoje é 1.500. Alguma coisa sobre 1.500 e quase nada sobre o resto. Então, você tem um déficit muito grande do que ainda está por ser descrito. Só que isso é uma corrida contra o tempo. Porque nós estamos trabalhando no paper, por exemplo, que vai mostrar que, infelizmente, a grande maioria das espécies amazônicas elas vão ser extintas mesmo antes de serem conhecidas, mesmo antes de serem descritas pela primeira vez. Né? Pra você ter uma ideia do volume de espécies novas que está sendo descrito, se você pegar, por exemplo, todas as espécies novas descritas desde 1980 na Amazônia, nós fizemos isso para 14 grupos taxonômicos. Aqui eu tenho um resuminho de somente 9, nós fizemos isso para 14. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui desde 1980 quase 600 espécies de árvores descritas. Né? Se você pegar aqui macaco, primatas, que é o grupo de mamíferos mais bem conhecido, nós temos o quê? Nós temos quase 40 espécies de primatas novos para a ciência, descritos desde 1980. Né? Você tem uma ideia, se você pegar, por exemplo, toda a Eurásia, quantas espécies de mamíferos novos foram descritas nos últimos 150 anos? Duas espécies novas. Para roedores e marsupiais, nós temos 40 espécies. Para odonata, que são as nossas libélulas, as zigópteras e anisópteras, você tem 1.300 espécies novas descritas. E se você pegar grupos ainda mais obscuros, como, por exemplo, coleópteras, curculionidae, ou as esperanças, você tem um déficit. Ou seja, a grande maioria das espécies, elas não são conhecidas. O que a gente conhece é somente a pontinha do iceberg de toda essa biodiversidade. E aí está basicamente a distribuição da localidade onde todas essas espécies foram coletadas em toda a Amazônia. Né? E você vê que tem clusters, tem agregados muito grandes aqui na Amazônia Equatoriana. Iaçuni, por exemplo, o Parque Nacional de Iaçuni no Equador é muito popular. Na região de Manaus,
etc. Geralmente você tem uma explicação óbvia do porquê você ter esse amontoado de espécies descritas num só lugar, esse agregado. E isso reflete a um desvio de amostragem muito forte. Por exemplo, quando você faz um grande projeto de infraestrutura na Amazônia, como por exemplo a represa hidrelétrica de Paulina ou de Tucuruí, o governo obriga o setor empreendedor a gastar até 7% de todo o custo operacional da obra em estudos de impacto ambiental. E aí você acaba com um monte de espécie nova, porque o setor empreendedor está pagando aquele dinheiro todo para os caras irem lá descrever essas espécies novas. E se você pegar, por exemplo, todos esses 14 grupos taxonômicos, nós temos aí coisa com 5.806 espécies novas descritas somente para esses 14 grupos taxonômicos. E eu não peguei nem grupos muito obscuros. Se eu pegasse, por exemplo, ducas, ou dípteras, ou mosquitos, ou coisas ainda mais obscuras, essa conta ia aumentar muito mais, né? Só que o que acontece é que todas essas espécies novas, 5.800 espécies, saíram de um pedacinho da Amazônia, um pedacinho minúsculo da Amazônia. Por quê? Esse pedacinho ele é conhecido até um certo ponto, enquanto que o resto da Amazônia ele é praticamente totalmente desconhecido. Então, por exemplo, se você pegar um buffer, uma área circular de 10 km em volta de cada localidade de coleta dessas 5.800 espécies, você tem aí mais ou menos 6% dos quase 7 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia que foram coletados, vamos dizer assim, né? Ou seja, você tem mais ou menos 6% da Amazônia que é relativamente conhecido até um certo grau, e os outros 94% é totalmente desconhecido, né? Mesmo porque não existe congruência multitaxonômica nesses inventários, né? Quando você vai para uma localidade, às vezes o cara vai coletar somente orquídeas e o resto. Então não existe congruência entre todos esses grupos e, na verdade, dependendo de como é o padrão de erosão de hábitat na Amazônia, você vai ter um colosso de espécies ainda não descritas que basicamente vai ser extinto antes mesmo de ser conhecido. Então você tem vários motivos do porquê existe esse enorme desvio de amostragem, vamos dizer assim, né? Basicamente áreas inacessíveis, grupos muito obscuros, pouco carismáticos, coisas que são muito pequenininhas, porque você tem um desvio muito maior para organismos de grande porte. Coisas no dorsal, por exemplo, né? Você tem uma floresta tropical na Amazônia, geralmente aquela mata tem 43, 45 metros de altura, e basicamente o que a gente conhece é o subbosque. A gente não conhece os estratos médios e superiores. Então, por exemplo, se você é um besourinho lá no dossel, né, e você obedece aquelas regras de estratificação de uso de água, você nunca vai ser coletado, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que trabalha com a Purpureonidae, que são esses weevils, né, são os gorgulhos, uma família inteira de besouros, que são os gorgulhos. Ele pega, por exemplo, a inflorescência de uma única palmeira e naquela única inflorescência ele chega a coletar 20, 30 espécies novas de uma única flor, uma única inflorescência. Agora imagina você pegar todas as 25 espécies de palmeiras arborescentes em toda a Amazônia e coletar isso sistematicamente em toda a Amazônia, quantas espécies novas de gorgulho você vai capturar? E ao mesmo tempo, você tem um processo muito rápido de conversão de hábitat na Amazônia, principalmente na Amazônia brasileira, porque o Brasil é o país de maior economia na Amazônia. Então, essas regiões sazonalmente secas, elas estão sendo rapidamente convertidas, inclusive por gente que veio daqui, muito gaúcho, do centro do Rio Grande do Sul, migrou para o Mato Grosso há 30,
35 anos atrás e trocou o seu lotinho aqui de 2 hectares por uma fazenda de 500 ou 1000 hectares lá. Hoje, aquelas famílias são sojicultores até bem de vida, mas isso tem um custo. Quem pagou esse custo foi essa biodiversidade naquele lugar, né? Então você tem um processo em massa de migração. A maioria dos brasileiros não sabem que nós pagamos, o brasileiro contribuinte pagou para 13% da população brasileira migrar para a Amazônia e destruir essa mata, porque esse pessoal não sabe fazer outra coisa, né? A primeira coisa que eles têm que fazer é jogar a mata embaixo, e aí eles pensam no depois. Mas se você pegar toda a Amazônia, que são essa grande Amazônia dos 9 países, você tem aí mais ou menos 11% atualmente convertidos, né? E se esses 11% coincidem com regiões, principalmente regiões mal conhecidas do ponto de vista de biodiversidade, um grande número de espécies está sendo extinto mesmo antes de ser conhecido. E quando se fala em floresta tropical, a primeira coisa que as pessoas pensam é desmatamento, é deflorestamento, né? Porque é o processo de perturbação humana mais bem conhecido e mais bem mapeado. Porque hoje em dia, até um garoto de 5 anos de idade consegue enxergar o desmatamento. Se você for no Google Earth, por exemplo, você enxerga todo o desmatamento, você consegue ver até a série temporal desse desmatamento em qualquer região de floresta tropical do mundo. Só que existem muitos outros processos de perturbação humana que são tão importantes quanto, mas muito mal conhecidos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você pegar, por exemplo, a Amazônia brasileira e dar esses pulinhos assim, de 10 anos, essa aqui é a Amazônia de 1970, quando a Belém Brasília ainda não tinha sido pavimentada, né? Então, em 1970 até fevereiro de 71, a Amazônia ainda era uma ilha. Se você quisesse ir de Belém ou de Manaus para o sul do Brasil, você tinha que ir ou de avião ou pegar um navio, porque não existia estrada. A Belém Brasília foi pavimentada em 71. Então, em 1970, 0,5% da Amazônia brasileira tinha sido desmatada, que é basicamente essa região aqui da zona Bragantina no Pará, né? E o resto estava basicamente intacto. Em 1980, você já tinha esse processo de desmatamento, 1990, 2000, 2010 e hoje em dia. Isso aqui são os últimos dados, 2018. Então você vê que nesse período você tem uma enorme agregação desse processo de desmatamento e perturbação de hábitat, né? Então, essas espécies que se concentram principalmente nessa região, sejam conhecidas ou não, elas são muito mais ameaçadas, por exemplo, do que as regiões menos acessíveis e mais pluviosas na Amazônia, né? Então, esse processo de geração de espécies e, vamos dizer assim, e destruição de hábitat, conversão de hábitat, eles não são necessariamente congruentes, mas se essas espécies, principalmente microendêmicas, se elas tendem a se concentrar nas regiões mais desmatadas, elas tendem a desaparecer. E se você pensar assim, existe documentação até hoje de uma única extinção de espécies na Amazônia, uma única extinção, não existe, né? Então, pelos critérios da IUCN, você precisa de 50 anos para assinar o atestado de óbito de uma espécie. 50 anos. A espécie tem que ser conhecida, depois ela tem que estar fora do radar, fora do horizonte de observação de todos os biólogos, durante pelo menos 50 anos, para você finalmente declarar aquela espécie extinta. Então, em toda a Amazônia, você tem certamente centenas de milhares de espécies que já foram extintas, mas nenhuma espécie é oficialmente extinta. Então, se você pensar das diferentes escalas de perturbação antrópica, né, o que geralmente o pessoal fala são as coisas que são de fácil mapeamento e fácil detecção. Desmatamento, fragmentação de água, são coisas que são muito óbvias do ponto de vista de sensoramento remoto. E principalmente quem gosta de trabalhar com imagem, trabalhar com SIG,
esse tipo de coisa, né? Daí você tem uma série de processos que são de mais difícil detecção. Esses processos tendem a ser ignorados, ou porque a assinatura espacial dos processos é muito mais obscura, ou então essas cicatrizes são muito mais efêmeras, elas são muito mais de baixa longevidade. E finalmente tem uma série de outros processos que são praticamente invisíveis, que são totalmente crípticos, totalmente ocultos, né? E esse tipo de coisa aqui nem entra na nossa agenda de conservação, porque a gente não consegue enxergar. Se você não consegue enxergar, você não consegue mapear, você não consegue estimar. Então eles estão fora da agenda de pesquisa ou conservação, né? E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa sequência. Aí são diferentes escalas de perturbação humana. Desde o desmatamento, que é a conversão total daquele hábitat, até a fragmentação, fogo. Quando a gente fala em fogo, a gente fala principalmente em fogo de superfície e não fogo de dossel. Fogo rasteiro, fogo de superfície. Você tem corte seletivo convencional, você tem corte seletivo de impacto reduzido, são coisas diferentes. A manejo florestal no Brasil é principalmente de corte seletivo de impacto reduzido. E daí você tem, finalmente, extrativismo, por exemplo, só de produtos florestais não madeireiros, e finalmente aquela mata que é totalmente intacta, né? Então, na verdade, você tem essa escadinha de processos que, na verdade, representam um grau de severidade de perturbação do hábito, o grau de abertura daquele hábito, né? Porque, em última análise, a grande maioria dessas espécies evoluíram no ambiente de dossel fechado, né? Então, se você abre esse dossel, lá em cima na mata, tem uma série de consequências microclimáticas, etc. E muitas espécies não conseguem se ajustar a esse processo. E essas espécies tendem a dançar, elas tendem a assumir. E as espécies mais heliófilas, as espécies que toleram insularidade, grande ambiente de luz, então, elas tendem a se proliferar. Então, na verdade, a mecânica, se você pensar como é que é a física desse processo de extinção, na verdade, ela é muito simples, né? Ou seja, a abertura do dossel, você tem diferentes escalas de abertura do dossel. Bem, o peso total de hábitat, que é o desmatamento, para cada metro quadrado ou hectare que é desmatado, você tem uma substituição daquele hectare por alguma outra coisa, né? E é basicamente isso que tem acontecido. Então, você tem perdas de hábitat primário, floresta primária. Aquilo pode ser substituído por um ambiente aberto, um pasto, pode ser uma monocultura, pode ser uma floresta secundária. E dependendo desse padrão de substituição, você tem diferentes ajustes das espécies que recompõem esse ambiente. Então, se você é uma espécie especialista de hábitat primário, floresta primária, você tende a desaparecer, né? E aí sobram as espécies que são muito mais generalistas ou vamos chamar assim, vagabundas do ponto de vista do uso de água, né? E para a gente entender isso, nós deslocamos um esforço de pesquisa muito grande, alguns anos atrás, para entender, por exemplo, como é que são as respostas dessas espécies a esses diferentes padrões de perturbação humana, né? E a grande maioria das espécies, elas somem, então novamente você tem aquela escadinha, né? Desde processos bem severos de perturbação humana, até coisas menos intensas, como, por exemplo, pode ser ativo de impacto reduzido. Mas o efeito, ele tende a ser, aqui quanto mais positivo, o efeito é mais negativo, vamos dizer assim. Ele é mais detrimental, severo. O grau de perda é maior. Então você vê, basicamente, essas caixinhas aqui, né, esses box plots, eles estão basicamente mostrando o tamanho do efeito desses diferentes padrões de uso
se você compara uma área impactada com uma área adjacente, que pode ser considerada uma área intacta e controle. Né? E basicamente esse trabalho mostra que as florestas tropicais primárias são insubstituíveis desse ponto de vista. Né? Porque se você substituir elas por quase qualquer outra coisa, você tende a perder espécies em desses diferentes graus. E para ver isso melhor, nós fizemos um esforço de pesquisa grande no norte do Pará, naquela região ali do Amapá e do Pará, onde um magnata, Dan Ludwig, né, que na época era o segundo cara mais rico do mundo, isso muito antes do Bill Gates, e cochicharam no ouvido dele que na verdade ia haver uma escassez de papel muito grande no mundo, ia acabar o papel no mundo. Na verdade, foi um boato totalmente errôneo. E daí ele decidiu comprar 2 milhões de hectares no Pará e plantar monoculturas de árvores de crescimento rápido para geração de fibra. Ele plantou basicamente eucalipto, pinos e melina arbórea. São 3 espécies exóticas de árvore de crescimento rápido para geração de polpa, geração de celulose. Né? E nós pegamos essa paisagem e transformamos ela num grande experimento natural para fazer esse trabalho. E daí eu chamei todos os meus colegas, que são basicamente taxonomistas, para fazer ecologia. Porque o taxonomista, ele fica ali descrevendo uma espécie ou outra. Com muita sorte, ele consegue que um dos trabalhos dele seja citado 2 ou 3 vezes na vida. Né? Esse trabalho, por exemplo, que nós fizemos, já foi citado mais de 1000 vezes. Né? Ou seja, para todos os nossos colegas, o trabalho mais bem sucedido que eles fizeram na carreira deles foi o nosso. Né? E aí nós pegamos emprestado essas 25 pessoas, vamos trabalhar para entender esse processo que nós fizemos. Nós pegamos naquela paisagem e selecionamos 5 áreas de mata primária, 5 áreas de mata secundária e 5 áreas de plantação de eucalipto, silvicultura. Né? Aqui em volta do jardim está cheio de silvicultura de eucalipto e outras coisas. Né? E aí nós comparamos o padrão de diversidade e composição de espécies de todos aqueles grupos taxonômicos que a gente inventariou. E nós fizemos isso para 15 grupos. São todos esses grupos que vocês estão vendo aqui, né? Desde pequenos mamíferos, grandes mamíferos, aves, lagartos, sapos, trabalhamos com aracnídeos, besouro-composta, moscas varejeiras. Então, de uma série de grupos que representam diferentes grupos de plantas, invertebrados e invertebrados. Então, como é que funcionou esse padrão? Se você pegar todos os grupos e, basicamente, esses diagramas de Venn, eles basicamente mostram quantas espécies ocorrem, por exemplo, nas áreas de silvicultura, nas áreas de mata primária e nas áreas de mata secundária. E como é que é a partilha, a proporção de espécies compartilhada entre esses diferentes ambientes. E você vê que esses númerozinhos aqui, nas caixinhas, como é que chama isso aqui? Caramelo, né? Ou amarelinhas, elas são bem pequenininhas em relação aos números nas caixinhas, nas rodinhas da verde escuro. Ou seja, a grande maior parte da biodiversidade não só está nas áreas de floresta primária, mas elas são compartilhadas com esses outros ambientes de forma bem modesta. Né? A maior parte da biodiversidade está justamente nas áreas de mata primária. Mesmo essas áreas de capoeira, que são áreas de capoeira totalmente intactas, né? Eram capoeiras de 14 anos de idade, que na Amazônia é uma capoeira. Uma capoeira é uma floresta secundária, né? Uma floresta secundária de 14 anos na Amazônia, ela é antiquíssima. A maior parte das capoeiras amazônicas, elas são desmatadas novamente com 3 anos e meio de idade. Raramente, se você pegar a estrutura etária de todas as florestas secundárias da Amazônia, a maioria dessas florestas secundárias, elas são derrubadas novamente nos seus 2 ou 3 ou 4 anos de idade. Ou seja, uma capoeira de 14 anos de idade, ela é bem madura.
né? Foi o que nós fizemos. E essas capoeiras eram totalmente protegidas. Não tinha caça, não tinha nada, não tinha fogo. Por quê? Eram protegidas por uma empresa bem grande que não queria que ninguém mexesse nessas capoeiras. Então, mesmo nesse cenário altamente benigno, essas capoeiras tinham um padrão de diversidade bem modesto. E você vê isso aqui, por exemplo, para todos os grupos, né? O número ou proporção de espécies que ocorre na mata primária, naquelas 5 áreas de mata primária, e a correspondência do número de espécies que ocorre nas áreas de capoeira. Então você vê que essas barrinhas aqui, elas são muito maiores do que essas barrinhas aqui. Né? Então, mesmo as melhores capoeiras amazônicas, elas não funcionam como uma rede de segurança, vamos dizer assim. E segurança, vocês sabem, né? O malabarista, o trapezista no circo, ele está lá, né? Se ele cair e não tiver uma rede de segurança lá embaixo, ele morre. Mesma coisa acontece nessas regiões onde você desmata. Se você não tiver um hábitat adjacente mais benigno para segurar essas espécies, a maioria dessas espécies elas são extintas localmente. Então, essa que é a conotação dessa analogia de rede de segurança, né? Então você vê, mata primária, ela funciona muito melhor em relação à captação e persistência de espécies do que floresta secundária. Fala um pouquinho sobre fragmentação agora. O que acontece quando você simplesmente fragmenta e isola esses pedaços de água, né? Então, fragmentinho. A grande maioria dos fragmentos florestais tropicais são pequeniníssimos. Existe, na verdade, uma regra de dimensão fractal muito precisa para prever o tamanho desses fragmentos. Se você pegar a estrutura do tamanho de fragmento de floresta tropical no mundo inteiro, a grande maioria é pequenininho e raramente você vai ter um fragmento muito grande. Na verdade, você tem um exponencial negativo muito forte, que é uma regra praticamente universal em qualquer lugar do mundo. Ou seja, se essas espécies não conseguem se segurar num pequeno fragmento de mata, elas tendem a desaparecer, né? E para isso, a gente foi para um dos maiores reservatórios hidrelétricos da Amazônia, que é Balbina, onde o Anderson trabalhou aqui. O Anderson fez a parte de aves em toda essa paisagem, paisagem aqui. Pra você ter uma ideia do tamanho desse reservatório, nós temos aí mais de 3.500 ilhas de floresta. Mais de 3.500, a grande maioria, ilhotas de floresta, né? Nesse reservatório, onde a matriz é bastante água. E daí você pode entender, por exemplo, como é que funciona essa dinâmica de extinção de espécies dentro dessas florestas insularizadas, ilhadas, né? E até hoje, nós inventariamos todos esses grupos aqui, né? Desde nossos vasculares, todos esses grupos de vertebrados aqui, todos esses grupos de invertebrados aqui. A gente continua fazendo isso e a gente está tentando passar da identificação de padrões mais para processos, mas basicamente são esses aqui os grupos que nós temos dados até hoje. E o que você observa é que existe uma relação especiária que é relativamente de alto poder preditivo, né, para a maioria dos grupos, né? Então, por exemplo, em ecologia, quando você vê um gráfico desse tipo aqui, que basicamente te dá um R² maior que 0,9, você já fica até com a pulga atrás da orelha. Será que a pessoa inventou os dados? Porque isso aqui não pode ser verdade em ecologia, né? Mas é verdade, né? Então, algumas das relações especiais que a gente identificou em Balbina são as de mais alto poder preditivo de qualquer ambiente do mundo, né? Isso aqui é a relação para vertebrados de médio e grande porte, né? Trabalho de Maria Benchimol. E como a grande maioria das ilhas são pequenininhas, a gente prevê que a grande maioria das ilhas são totalmente defaunadas.
Então, esses pontinhos aqui basicamente mostram o tamanho de todas as ilhas de Balbina e quantas espécies a gente estima que essas ilhas conseguiram reter. Essas ilhas conseguiram, essas espécies conseguiram persistir nessas ilhas. Ou seja, você tem somente esse grupinho de ilhas aqui que consegue segurar pelo menos 80% da sua biodiversidade. A grande maioria perde muito mais. Ou seja, você deixa esse colosso de ilhas, mas se vai olhar lá, a maioria dessas ilhas são totalmente defaunadas ou muito defaunadas para muitos grupos. Para Besouro Holobosta, por exemplo, a gente tem um paper agora que mostra que a grande maioria das ilhas não tem nenhuma espécie. Você tem processo de defaunação quase que completo, integral. E a gente quis pegar o modelo de Balbina e transferir para todas as outras planos de hidrelétrica da Amazônia, para a gente conseguir prever quantas extinções e a escala, a dimensão desse processo de extinção, mesmo em hidrelétricas que ainda não foram construídas. Então, por enquanto, elas estão no papel. Né? Vocês sabem que tem mais ou menos umas 252 hidrelétricas planejadas para toda a Amazônia brasileira. Né? A maioria não saiu do papel. Essas aqui são as hidrelétricas para as quais nós já sabemos tudo. Nós já sabemos aonde que elas vão ser construídas, a gente já sabe a cota máxima da inundação e com isso, com um DEM, né, com um modelo de elevação digital na paisagem, você consegue simular como que aquele arquipélago vai aparecer no futuro. Porque você sabe quantos metros de inundação você tem na cota, você transfere isso para a configuração do terreno e você gera aquele arquipélago e com isso você pode usar essas curvas especiais para prever esse processo de extinção para todas essas hidrelétricas que ainda não foram geradas. E aqui você tem a relação entre a capacidade de instalação em megawatts, que é a melhor métrica de benefício de uma hidrelétrica, e quantas espécies vão ser extintas. Então, ou seja, quanto maior a hidrelétrica, quanto maior a capacidade de instalação, você tem esse principal aqui de extinção, tanto para reserva, para hidrelétricas planejadas, quanto aquelas que já foram construídas, já são existentes. Né? E mesmo com a onda da mitigação de impacto das hidrelétricas, que você tem os engenheiros hidráulicos, basicamente, eles estão sempre trabalhando em novas tecnologias, novas turbinas de geração de energia, mas mesmo com essas hidrelétricas de fio d'água chamada, você tem um impacto muito grande, porque mesmo essas hidrelétricas, você tem grandes áreas inundadas, relativamente grandes áreas inundadas, e formação também de arquipélago. E você pode fazer a mesma coisa para essas regiões da Amazônia, onde você tem muita fragmentação de hábitat. Né? Isso aqui não é diferente, por exemplo, do que você vê por aí. Se você sair por aqui num raio de 1 hora de carro, você vê coisas semelhantes. Aqui um exemplo de um município no norte do Mato Grosso, que é Alta Floresta, aí você tem esse processo de fragmentação de hábitat. A diferença aqui é que a matriz é basicamente pasto. É pasto de gramíneas exóticas e não é água. Né? Mas você perde espécies do mesmo jeito. E essas curvas especiais, elas são fiéis também a essas situações onde a matriz é terrestre e não aquática. Falar um pouquinho sobre fogo agora, né? Fogo é uma coisa assim, que no meu período de vida, nunca se ouviu falar em fogo na Amazônia até 1984. Foi o primeiro grande incêndio motivado por uma seca El Niño, evento El Niño muito severo. E daí você teve o primeiro grande incêndio na Amazônia de regiões de floresta. Nós não estamos falando de fogo de áreas derrubadas. Nós estamos falando em
incêndios onde essa rapieira da mata está pegando fogo. Então você tem um fogo rasteiro que persiste e ele avança, ele prolifera e ele vai embora, né? Você tem queimadas de centenas ou até milhares de quilômetros quadrados, porque nessas regiões onde você tem solos arenosos com baixa capacidade de retenção de água, você tem qualquer tipo de perturbação do dossel, onde você deixa entrar mais luz, a taxa de ressecamento da serrapilheira é mais alta. Isso combinado com um período de estiagem muito longa, uma estiagem muito longa na Amazônia é qualquer coisa acima de 70 dias consecutivos sem chuva, né? Você tem verões hoje que geram 120, 130 dias sem chuva numa região. Ou seja, são secas muito severas, totalmente fora do parâmetro da história evolutiva da Amazônia, porque a gente tem evidência arqueológica e também paleológica e datação de carvão, que mostra que a grande maior parte da Amazônia não foi queimada nos últimos 200 mil anos, né? Você tem mesmo as regiões que foram cultivadas e tal, você tem muita região que só foi queimada pela última vez há 6 mil anos atrás. Ou seja, isso aqui é um evento totalmente fora da história evolutiva da maioria dessas espécies. Por isso que até 40% das árvores na Amazônia, elas morrem mesmo com um tempo de contato daquela chama, um estresse térmico de menos de 2 minutos, né? Você tem um estresse térmico de 2 minutos é o suficiente para matar uma árvore, às vezes de 1 metro de diâmetro. Porque essas árvores são extremamente sensíveis a estresse térmico gerado por essas queimadas de superfície. E é basicamente isso que está acontecendo hoje na Amazônia. Então, por exemplo, se você pegar as imagens térmicas, no único dia você pode ter centenas de milhares de incêndios que estão acontecendo simultaneamente, né? E esse fogo rasteiro ele vai embora por debaixo da mata e ele tem consequências muito severas, chegando a matar até 40% de todas as árvores numa floresta. E o processo ele basicamente funciona assim. Quando aquela mata ela pega fogo pela primeira vez, você passa de uma floresta totalmente intacta, que nunca pegou fogo, nunca queimou, morre 40% das árvores, e com isso, a grande maior parte desse combustível se torna disponível. Então, todas aquelas folhas e galhos e tudo começa a cair, e você adiciona mais carga de combustível no subemboste, e ao mesmo tempo você abre o dossel porque essas árvores estão morrendo. Ou seja, você quebra a tamponagem microclimática da floresta, que é basicamente proteger a água do solo, a umidade do subemboste. Então, quando aquela mata pega fogo pela segunda vez, na segunda queimada, aí praticamente todas as árvores morrem, né? Então, se você pega uma floresta que queimou 2 ou 3 vezes, praticamente você não vê nenhuma árvore original da floresta nativa no estado inicial. E esse processo ele é mais ou menos irreversível, né? Depois que aquela mata pegou fogo 2 ou 3 vezes, é praticamente impossível você reverter isso aqui, pelo menos no que a gente entende como um período, uma escala de tempo de vidas humanas, né? Então isso aqui não acontece. Depois que essa mata pega fogo pela segunda vez, você chega a perder 80%, 90% da biodiversidade, grande maior parte do estoque de biomassa dessa floresta, que é o principal serviço ecossistêmico da floresta. E esse regime de fogo ele se instala, ou seja, você passa de um ambiente que era antes praticamente imune a fogo para um ambiente que é pirogênico, né? Esses incêndios passam a ser recorrentes. Então você tem um certo processo de salvanização mediada por fogo. Não é salvanização porque a floresta não é invadida por espécie de savana, de espécie de cerrado, mas você tem um empobrecimento da biodiversidade muito grande, porque a grande maioria das espécies que são de ambientes úmidos e sombreados, elas somem
e não são substituídos por nenhuma outra espécie. Para você ter uma ideia, por exemplo, do que acontece com somente um dos grupos que a gente estudou, se você pegar, por exemplo, aves, se você comparar, por exemplo, a composição de espécie de aves de uma floresta que nunca pegou fogo para uma floresta que pegou fogo 2 vezes, você tem menos de 5% de similaridade de composição. Menos de 5%. Ou seja, de todas as espécies de aves aqui, sobra o quê? 5% de espécies que permanecem nessas florestas que pegaram fogo 2 vezes. Ou seja, você tem um processo de empobrecimento e geralmente as espécies que persistem são as espécies mais vagabundas com as quais a gente não está preocupado, né? Todas as espécies mais importantes do ponto de vista de conservação, as espécies mais novas, elas somem. E aí elas são substituídas por espécies vagabundas que se proliferam naquele ambiente. Fala um pouquinho sobre o corte seletivo, que é um processo importante, porque a grande maior parte da Amazônia Baixa vai ser leiloada para empresas de manejo florestal. Queira ou não queira, isso vai acontecer principalmente com essas administrações atuais, para pelo menos 50 milhões de hectares, que já está na ponta do papel, e isso pode crescer no futuro, de acordo com a filosofia, por exemplo, do Serviço Florestal brasileiro. Você tem leilões públicos de concessões florestais e manejo florestal. Então, o que acontece com essas florestas que são manejadas? A gente fez um trabalho pegando toda a indústria material do estado do Pará. Por que o estado do Pará? Não é porque eu sou paraense que eu decidi trabalhar no Pará. O Pará, ele representa mais ou menos metade da produção de madeira de toda a América Latina. Toda madeira silvestre, não estou falando de madeira plantada. Se você pegar toda a madeira extraída de florestas naturais, o estado do Pará representa metade da produção de toda a América Latina, do México à Argentina, né? Então, é uma indústria muito forte e a madeira no estado do Pará é a principal fonte de divisas e até de emprego. O que nós fizemos? Nós pegamos todos os planos de manejo florestal que já foram documentados no Pará, pegamos dados de 824 planos de manejo florestais, com concessões de manejo, e nós digitamos qual é a composição de espécies dessas áreas, né? O que nós fizemos? Nós geramos uma base de dados para saber o que o pessoal estava desmatando de acordo com os inventários florestais que são feitos antes mesmo do processo de manejo, né? Então, nós documentamos 314 espécies de madeira extraída, ou pelo menos que estavam previstas para ser extraídas. Isso representou mais ou menos 17 milhões de metros cúbicos de madeira extraída. E na Amazônia, pelas regras do governo, você só pode extrair no máximo 30 metros cúbicos. Você não pode passar disso. Então, se uma operação é de impacto reduzido e realmente obedece à legislação, você não pode passar de 30 metros cúbicos por hectare. E o que acontece com isso aí? Se você pegar o histórico dessas concessões, em termos do tempo e da chegada das estradas dessas concessões, que é basicamente uma função da expansão da matriz de acesso rodoviário das novas estradas, elas totalmente prevêem a composição de espécies. Ou seja, os lugares mais novos, que ainda são muito inacessíveis, nunca foram desmadeirados, ainda tem muita coisa nova, espécies de madeira nova, enquanto que as áreas mais antigas, que é principalmente aqui ao longo da Transamazônica, elas já são totalmente sucateadas, degradadas. Então, se você vai ver o estoque de madeira que elas têm, são madeiras de baixo valor comercial, de baixa densidade da madeira, né? Você pode medir a densidade da madeira em qualquer espécie, e tende a ser espécies de crescimento rápido, porque densidade de madeira e crescimento são altamente correlacionadas, temos uma correlação negativa muito forte entre a densidade da madeira e a taxa de crescimento da madeira, né? Então, se
você pegar uma mesa de madeira e bater assim, se você for bom, você estima qual é a taxa de crescimento daquela madeira, só baseado na densidade daquela madeira, porque a relação é muito forte. Falar um pouquinho sobre caça. Por que caça? Porque caça é a atividade de perturbação humana mais difusa, mais difundida em qualquer região de floresta tropical. E é uma atividade que você não enxerga. Ela é muito mal mapeada. Extremamente mal mapeada porque você não sabe onde é que essa caça está acontecendo, principalmente nessas regiões que não são monitoradas. Né? Se a gente não sabe, por exemplo, nem o volume da pesca da Amazônia, o governo brasileiro, por exemplo, desmantelou todos os programas de monitoramento de uso de recursos naturais. Né? Nos anos 70 você tinha alguma coisa, o governo extinguiu esse programa. Mesmo que pesca marinha, você não sabe direito, por exemplo, quantas toneladas de peixe são extraídas da costa brasileira, ou de águas costeiras ou de águas pelágicas. Mas em termos de caça é muito pior, porque isso é uma atividade muito difundida, praticada por milhares de comunidades espalhadas em toda a Amazônia, e você realmente não sabe o que está sendo extraído. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o efeito dessa caça das espécies cinegéticas, que está acontecendo não só no Novo Mundo, aqui nos neotrópicos, mas no mundo inteiro. Né? Então, se você pegar, por exemplo, como é que funciona esse padrão? Se você pegar a fauna de uma floresta neotropical, a fauna de uma floresta afrotropical, na África ou no Sudeste Asiático, basicamente todas as áreas caçadas, elas deletam todas aquelas espécies de grande porte, e aí sobra um monte de bicho menor porte. Ou seja, você está sistematicamente miniaturizando aquela floresta, a fauna daquela floresta. Né? Isso não é um processo de defaunação completa. Tem muitas espécies que são imunes a esse processo de deleção. Mas as espécies de grande porte, principalmente de baixa fecundidade, uma taxa reprodutiva muito baixa, elas tendem a sumir. Isso não é uma particularidade do Novo Mundo, isso acontece no mundo inteiro. Né? E se você pegar essa fauna de grande porte, a gente não está falando de muitas espécies. Na verdade, nós temos menos de 25 espécies que fazem esse limiar de tamanho, né? Vamos dizer, espécies com mais de 4 quilos de peso, no Novo Mundo são raríssimas, relativamente raras. A grande maioria das espécies são pequenininhas. Só que essas espécies, elas têm um papel desproporcionalmente importante no ecossistema. Por quê? Porque a taxa metabólica dessas espécies tende a ser mais baixa e elas processam um volume de recursos no ecossistema muito maior do que as espécies de pequeno porte e alta taxa metabólica. Então, essas espécies elas tendem a fazer um monte de coisas que espécies de pequeno porte não conseguem. Por exemplo, se você pegar uma anta ela escava barreiros na Amazônia, você tem buracos do tamanho dessa sala escavado por anta, que secundariamente gera microhábitat para um colosso de outras espécies e tudo lá. E essas espécies de menor porte não conseguem fazer isso. Né? Então, não é à toa que essas espécies de megafauna conseguem desempenhar alguns papéis que espécies de pequeno porte não conseguem. Né? Então, por exemplo, se você pegar essas espécies de grande porte, nas faunas neotropicais, se você pegar, por exemplo, isso aqui são dados da minha área de doutorado, onde eu fiquei de castigo 2 anos no meio da mata. Isso aqui é uma área na Amazônia peruana, que eu acho que é o Parque Nacional do Manu. E você tem mais ou menos o quê? 1/5 das espécies de grande porte, só que a biomassa dessas espécies é tudo isso aqui. Olha o tamanho dessa barra e o tamanho dessa barra. Ou seja, a riqueza de espécies, o número de espécies é relativamente modesto, mas a biomassa total ela é desproporcionalmente alta. Ou seja, essas espécies estão fazendo um monte de coisa no ecossistema em termos de processamento de matéria e energia,
que as espécies de pequeno porte não estão fazendo. Né? E a caça comercial na Amazônia, ela sempre foi uma coisa muito importante. Né? O meu pai, por exemplo, que veio da Espanha, ele passou 35 anos comprando pele, exportando pele de bichos de grande parte da Amazônia centro-oriental. Né? A pele está desculpaninha. E naquela época se matava muito bicho, principalmente felinos, são os gatos pintados, porque os gatos que não são pintados não valem tanto. E era um comércio muito importante, e chegou até a suprimir o comércio de peles da América do Norte. O comércio de peles na Amazônia, ele era o principal comércio de peles de mamíferos, por exemplo, no mundo inteiro, tanto para exportação para a América do Norte como para a Europa. E um trabalho de um aluno nosso tentou reconstruir isso. Então o que ele fez? Ele pegou os livros arcaicos do comércio de pele em toda a Amazônia centro-ocidental, toda essa região aqui da Amazônia centro-ocidental, e ele viu exatamente o que estava sendo vendido ao longo do tempo. Ele fez uma série de comércio que vai desde 1904 até 1979. E esse aqui é o único trabalho que documenta, por exemplo, quantos mamíferos de todas as espécies, aquáticas, terrestres ou semi-aquáticas, foram vendidos na Amazônia ao longo desse período. Né? Quase 7 décadas de comércio. Né? E você vê que muitas dessas espécies foram dizimadas. Existe uma variação muito grande na resposta demográfica dessas espécies à atividade de depressão das espécies. E finalmente, com a lei de fauna, que veio em 1967, ela proibiu o comércio de pele. Aí demorou mais ou menos uns 5 anos até essa lei começar a vigorar, porque até hoje ela não vigora direito em alguns lugares. Né? A lei de fauna basicamente extinguiu formalmente as exportações de pele no final da década de 60. Né? Mas até então, um bom número dessas espécies tinham sido totalmente dizimados, principalmente ao longo dos canais dos grandes rios navegáveis. Né? Então, por exemplo, se você pegar a ariranha, que é a nossa montra de maior porte, você trabalha com ela, né? Ela foi totalmente dizimada por esse comércio de peles na Amazônia ocidental, porque é muito mais fácil você localizar um bando de ariranha e bandos de ariranha com baixíssima densidade demográfica numa paisagem do que, por exemplo, as espécies terrestres que ocupam a grande maior parte das bacias mais remotas e mais inacessíveis. Né? E eu comecei a me interessar por essa questão muito cedo na minha carreira. Desde 15 anos de idade, eu penso em fazer levantamentos em litoral. Já na faculdade, talvez na idade de vocês, eu já começava a fazer esse inventário. Basicamente, eu ia para esses lugares diferentes na Amazônia, fazia transecção linear e censo através disso. Né? Então, você pega aqui, você abre uma picada de 4,5 km ou 5 km, e ali você censa tudo quanto é bicho ao longo de 15 dias, por exemplo, de censo. É o que realmente dá para ser feito. Se você somar os dados desses 3 transectos, você consegue calcular, estimar uma densidade populacional da maioria das espécies acima de 1 kg. Né? E basicamente eu fiz isso em grande parte da Amazônia brasileira e somei a isso os dados de todos os colegas que fizeram isso em outros lugares da Amazônia. Né? É basicamente a fauna diurna que a gente amostra, que são os bichos de médio e grande porte. Eu nunca gostei de censar bicho noturno, mas na verdade na Amazônia existe uma covariância muito forte entre a abundância ou biomassa da fauna noturna e a fauna diurna. Então, se você sabe mais ou menos a abundância
a biomassa dessa fauna diurna, você pode mais ou menos prever a abundância ou biomassa da fauna noturna também. E hoje em dia nós temos dados para todas essas áreas aí, nós temos 182 áreas que já foram amostradas por transecção linear. E nós temos estimativas de biomassa e densidade populacional para pelo menos 40 espécies. Todas essas áreas aqui, elas são estruturalmente intactas. A única coisa que muda é que você tem um regime de caça diferente. Então você tem áreas que são persistentemente caçadas, áreas que são moderadamente ou intermediariamente caçadas, áreas que são muito levemente caçadas e áreas que nunca foram caçadas. Tá? Então, a base dessa análise comparativa é basicamente essa. Você exclui o efeito das outras variáveis e você tem somente essa variável aqui, que é a pressão de caça em cada área. Né? E basicamente o que acontece é que você tem uma série de espécies que se dão bem em áreas caçadas, são principalmente as espécies de médio e pequeno porte. Muitas dessas espécies elas se proliferam em áreas caçadas. Elas são mais bem sucedidas em áreas caçadas, na verdade, que não é um contrassenso, um paradoxo, simplesmente porque a maioria dessas áreas estão sendo desocupadas pelas espécies de grande porte. E se você comparar, por exemplo, as áreas persistentemente caçadas com uma área equivalente, produtividade equivalente, que nunca foi caçada, você chega a ter perda de 98%, 99% da biomassa naquela área caçada. Né? Ou seja, a perda para aquelas espécies sensíveis à caça, ela é muito grande. Você às vezes não tem um processo de extinção local completo, mas você perde 95%, 98% do estoque daquela espécie naquele lugar. Para primatas de grande porte, por exemplo, isso é bem sério, porque a taxa reprodutiva desses bichos é muito baixa. Né? Não sei se vocês conhecem o livro dos Hackers. Se você for olhar lá, a mulher mais fecunda do planeta, Homo sapiens, ela conseguiu ter 52 filhos. Né? 52 filhos. Uma fêmea de macaco-aranha ou macaco-barbudo, ela só consegue ter 6 filhos na vida inteira. Isso se ela viver muito, se ela tiver uma vida muito bem sucedida. Ou seja, a fecundidade média humana, mesmo para pessoas do Paleolítico, há muito tempo atrás, 10, 13 mil anos atrás, era muito mais alta do que um bicho que pesa menos que 10% do porte humano atual. Se você pegar a média da massa corpórea de uma pessoa contemporânea hoje em dia. Então esses bichos são de baixíssima fecundidade e nas áreas caçadas eles realmente são levados a um processo de extinção local. Né? Então eles dominam totalmente a biomassa das áreas não caçadas, totalmente. Você tem 60%, 80% daquela biomassa é apresentada pelas espécies de grande porte e elas dançam nas áreas sobrecaçadas. Né? E na verdade existe uma transição muito previsível dessa composição de espécies à medida que essas áreas passam por diferentes regimes de pressão de caça. E aqui, esse regime, eles estão sendo resumidos pela densidade humana numa escala de paisagem. Né? Então esse aqui é a densidade humana, né? Mas não numa escala linear, numa escala logarítmica. Então, basicamente, aqui 0 representa uma pessoa por quilômetro quadrado. Uma pessoa por quilômetro quadrado, em regiões de floresta tropical, muita gente diz que é uma densidade humana perfeitamente sustentável. Porque a floresta consegue manter uma pessoa por quilômetro quadrado sem nada acontecer. Mas os nossos trabalhos mostram que isso não é verdade. Né? Mesmo com 0,1 pessoa por quilômetro quadrado, ou seja, uma pessoa ocupando 10 km quadrados, você já começa a inverter essa transição na composição das espécies que são caçadas. Isso aqui é basicamente a fração das espécies extraídas de diferentes perfis de caça em relação à densidade humana. Né? Ou seja, as espécies de baixa taxa reprodutiva são de
baixo lambda. Em biologia você tem uma letrinha mais que a gente chama de lambda, que é a taxa intrínseca de crescimento populacional de uma espécie, né? Essas espécies elas tendem a desaparecer nas áreas superpovoadas, né? E isso aqui é uma brincadeira perto de áreas agrícolas. Sabe o que eu estou falando de área superpovoada aqui é 10 pessoas por quilômetro quadrado. Né? Se você pegar o tamanho e a população do estado do Rio Grande do Sul, você vai ver que provavelmente o Rio Grande do Sul deve ter o quê? Umas 100 pessoas em média por quilômetro quadrado, 120 pessoas por quilômetro quadrado, porque é basicamente uma sociedade agrícola, onde você consegue espremer muito mais gente por metro quadrado, mas em sociedades de caçadores, de povos caçadores, coletores, puramente extrativistas, isso não consegue acontecer. Então, por exemplo, a gente consegue mostrar que mesmo um único domicílio isolado na Amazônia, aquela casinha lá no meio do mato, totalmente cercada por floresta, ela consegue esvaziar um raio de 10 quilômetros dessas espécies mais sensíveis à caça. Né? Um único domicílio. E o valor dessa caça é muito grande. Né? Na verdade, a carne de caça na Amazônia é o recurso, em termos financeiros, mais valioso da floresta. Ela é muito mais valiosa, por exemplo, do que a madeira, do que a borracha, qualquer outro produto extrativista da floresta. A gente fez uma avaliação há pouco tempo para essa região aqui da Amazônia, Acre, Madre de Dios, região de Beni, na Bolívia, aqui, né? E pegamos dados de 30 perfis de abate ao longo de toda essa área. E você tem um consumo de caça violento, né? Se você pegar, por exemplo, quanto esse pessoal está ingerindo de proteína animal silvestre, isso rivaliza mesmo as taxas mais generosas da FAO, por exemplo, né? Vocês sabem que, por exemplo, os japoneses é um dos povos que mais consome proteína animal de estoques silvestres, né? Porque o japonês come muito peixe, né? Mas se você pegar quantas gramas de proteína, quantos quilos de proteína animal consumido ano por essa população, ela ultrapassa a média, por exemplo, da população japonesa, né? Ou seja, esse pessoal eles podem não ser salariados, mas eles não são pobres ou miseráveis, porque eles têm acesso a um recurso natural importante. Né? E eles têm um consumo de proteína animal muito maior do que, por exemplo, a média dos brasileiros. Né? E proteína animal, geralmente, é a parte mais nobre da dieta humana. Né? Na verdade, é o motivo de vocês estarem sentados aqui com um cérebro desse tamanho, pensando, porque se vocês não tivessem sido carnívoros na história evolutiva de vocês, o cérebro de vocês não teria sido liberado, o cérebro de vocês não teria crescido evolutivamente, e vocês não estariam aqui sentados hoje se não fosse carnivoria. Então tem muita gente que hoje é vegetariano, mas ela teve um passado de carnivoria que foi muito importante na história evolutiva do bicho homem, né? Então, esse recurso é muito importante e ele é facilmente mal manejado, ou seja, você pode manejar mal esses recursos e, de repente, esse pessoal pode perder o acesso a esses recursos que, na verdade, são gratuitos. É um presentão, né, da natureza para esse pessoal. E, ao mesmo tempo, você tem essa transição entre... você tem uma certa relação entre a disponibilidade de proteína animal silvestre numa floresta, uma floresta ainda relativamente intacta, para uma floresta semi-vazia e finalmente uma floresta convertida onde a produtividade de proteína animal ela é reduzida, mas ela é totalmente monopolizada por poucas espécies, como por exemplo gado bovino, né? Então, se você pegar, por exemplo, a produtividade de carne bovina em termos de biomassa, acúmulo de biomassa ano de um pasto na Amazônia, onde a taxa de lotação não passa de 0,7 cabeças por hectare,
ela é muito menor do que a taxa de acúmulo de biomassa de todas as espécies silvestres daquela floresta, né? E quando isso acontece, essa floresta semi-vazia, que já foi defaunada, ela deixa de ser importante para o cara que mora lá. Ou seja, aquela floresta passa a ser muito mais vulnerável a qualquer processo de conversão. E é basicamente isso que está acontecendo hoje na Amazônia, né? Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês ouviram falar de um cara chamado Chico Mendes. Instituto tem um Chico Mendes aqui, acho que todo mundo já ouviu falar dele. Foi basicamente um ativista no Acre que morava aqui em Chapuri. Ele, tanto como ele foi fundador da reserva extrativista de Chico Mendes. Naquela época, ele basicamente, a briga dele toda é que ele queria conter o desmatamento e proteger o extrativismo de produtos florestais não madeireiros, que era basicamente borracha e castanha. A briga toda dele. Se você pegar a reserva extrativista de Chico Mendes hoje, em Chapuri, no Acre, ela sofreu um processo de transição econômica muito forte, onde aqueles seringueiros, aqueles coletores de borracha, passaram a se comportar muito mais como micropecuaristas. E ao longo do tempo, aquela floresta foi sendo aberta. Então, eu vou mostrar para vocês as imagens, o que acontece com a Ressex de Chapuri. Isso aqui é a Ressex de Chapuri em 84, 98, 2006, 2016 e assim por diante. O que vocês estão vendo aí? Aqueles seringais que são, na verdade, a segmentação da floresta entre as diferentes famílias de seringueiros, elas começaram a se esburacar, e esses buraquinhos que vocês estão vendo aqui são microempreendimentos pecuários. São pequenos pastos que foram abertos para sustentar 10, 20, até 50, até 100 cabeças de gado nesses pequenos pastos aqui. Ou seja, com o passar do tempo, aquele pessoal deixou de extrair produtos silvestres, não madeireiros, e se comportar muito mais como micropecuarismo. E uma das consequências dessa abertura é que, hidrologicamente, esse ambiente passou a ser muito mais vulnerável a fogo. Então, hoje em dia, por exemplo, a Ressex de Chico Mendes já pegou fogo várias vezes, porque essas aberturas facilitaram a entrada do fogo por vários motivos. E isso aconteceu justamente ao mesmo tempo que aquela floresta estava sendo defaunada. Ou seja, quando você não tem a fauna silvestre, você tem que botar algum bicho domesticado num lugar. No caso, são ruminantes domesticados, né? Que estão basicamente ocupando aquele papel de provisão de proteína animal, né? E esse processo ele é extremamente perigoso, ele está começando a acontecer em toda a Amazônia, mesmo nas áreas entre aspas, de desenvolvimento sustentável, né? Então, esse processo vocês sabem, né? Você tem um pedaço de mata, o desmatamento vai aumentando, finalmente você bota um gadinho e tudo mais, e esse processo acontece com a redução da biodiversidade florestal, redução dos serviços ambientais daquela floresta, substituição por uma única espécie de domesticados. Né? E o setor da pecuária na Amazônia ele é extremamente importante. Né? Há 35 anos atrás, a Amazônia tinha 7 mil cabeças de gado. Hoje em dia, mais da metade do rebanho bovino brasileiro, que é 210 milhões de cabeças, estão na Amazônia. A Amazônia tem 110 milhões de cabeças de gado. 103, alguma coisa assim. Ou seja, é um setor muito importante que, na verdade, revolucionou a economia da Amazônia. Né? Mesmo aqui no Rio Grande do Sul, que é o estado talvez mais famoso por consumo de carne no Brasil,
que gaúcho gosta de carne, vocês comem muita carne da Amazônia. Né? Isso é um processo extremamente perverso do ponto de vista de conservação de biodiversidade, porque obrigatoriamente toda essa pecuária tem que ocupar áreas de floresta. E isso tem consequências climáticas também, né? Porque para você produzir 1 kg de carne, você tem que emitir mais 75 kg de gases de efeito estufa. Porque além da conversão do hábitat primário para pasto, que já detona com grande parte desse estoque de carbono, esses bichos são ruminantes e eles produzem metano. E a bomba de metano de uma cabeça de gado, ela é impressionante, né? Então, para você conseguir formar 150 kg de carne numa vaca, ela vai ter que emitir algumas toneladas de gases de efeito estufa. E basta dizer que essa fonte de gases de efeito estufa, ela é mais importante do que todo o setor de transporte do mundo inteiro. Se você pegar toda a aviação, todo o setor rodoviário, todos os motores de combustão do planeta Terra que produzem transporte, ele não encosta na importância, por exemplo, da quantidade de gases de estufa que são emitidas pelo setor, eu quero dizer, não só pecuária, mas criação de animais domésticos em todas as suas formas. Né? E a maioria das pessoas não percebe que talvez a maior revolução trófica do planeta Terra foi justamente isso. Né? Então você tem, por exemplo, há 40 mil anos atrás, quando todos os bichos-homens do planeta eram caçadores-coletores, você tinha uma população humana muito reduzida, né? A biomassa dessa população não passava de 0,01 teragramas de biomassa. Se você pegasse todos os humanos e botasse numa balança no planeta inteiro, eles eram desprezíveis, esses povos, porque no planeta inteiro tinham menos de 100 mil pessoas. A megafauna ocupava o quê? 250 teragramas. Então, todos esses bichos de grande porte basicamente dominavam todos os ecossistemas, marinhos, água-doce, terrestres. E hoje em dia, você vê essa redução dessa megafauna. Os nossos bichos domésticos, hoje em dia, ocupam o espaço que a megafauna silvestre ocupava em tempos paleolíticos, né? E humanos hoje estão encostando aí em mais ou menos 500 a 600 teragramas, que é a biomassa humana de toda a biosfera. Então, essa relação ela é impressionante, porque você reestruturou totalmente as relações tróficas do planeta. Né? E daí eu quis estimar qual era a importância disso em termos da produção de carne silvestre e produção de carne domesticada em termos da emissão de gases estufas. Eu tentei fazer isso para todo mundo, comecei pela Amazônia. Né? E a gente sabe que mais de 80% de todo o desmatamento da Amazônia é motivado ou é consequência da formação de pasto. É basicamente uma consequência da pecuária. Né? Até hoje, a grande maioria do desmatamento continua sendo a formação de pasto para a expansão de rebanho bovino. Né? O gado ele é dominante por ser um grande ruminante, emissor de metano nessas emissões de gases estufa. E daí eu fui na literatura e tentei entender o que o pessoal da Amazônia está comendo em termos de carne silvestre. Né? E o conjunto de dados que nós temos é para mais ou menos 108 mil quilos de carne abatidos, 108 mil indivíduos abatidos. Isso aí dá mais ou menos 1,3 toneladas de carne consumida. Aqui você tem 156 estudos e mais ou menos 23 milhões de consumidores dias que consumiram essa carne nessa base de dados. Né? E com isso você consegue estimar
mais ou menos o que o povo da Amazônia, tanto o povo indígena, o povo caboclo e o povo neocolono. Então, quando o gaúcho saiu daqui em 79 e foi para a Amazônia, ele passou a fazer parte do povo da Amazônia, mas ele não é nem indígena, nem caboclo, nem ribeirinho, ele é um neocolono. Então a gente tem uma categoria para isso também. E a gente tem médias de consumo diário de carne para todo esse povo, baseado em todos esses estudos. E eu tentei tentar entender o que a gente está economizando em termos de emissão de gases de estufa, consumindo toda essa carne silvestre, né? E para isso eu tive que espacializar a população humana da Amazônia e estimar não só o tamanho dessa população, o que esse pessoal estava consumindo em termos de carne silvestre e o que isso representa em termos de economias na emissão de gases de estufas, caso essa proteína tenha que ser substituída por animais domesticados, né? E essa aqui é basicamente a mecânica que eu usei. Eu levei em consideração, na verdade eu subestimei essas emissões, porque eu não considero, por exemplo, a conversão original do ACTA e não considero tudo que acontece a partir do portão da fazenda do cara, né? Então isso aqui só leva em consideração emissões da produção de carne dentro da fazenda até o portão da fazenda. Então se um caminhão levou o gado para o abatedouro, eu já não estou mais considerando isso. Também faz parte da cadeia de produção de carne, né? E você tem, por exemplo, esses três componentes de produção de proteína animal domesticada: gado bovino, suíno e aves, né? Poultry. E vocês veem a enorme diferença na produção. Então, para você produzir 1 kg de carne bovina, você tem que emitir mais ou menos 73 kg de gases de estufas equivalentes a CO2. Porque CO2 é um dos gases que a gente fala, mas na verdade tem dezenas de outros gases, e isso geralmente é convertido em termos de equivalência ao CO2, né? A gente sabe que uma molécula de metano ela é 25 vezes mais poderosa que uma molécula de CO2 em termos do greenhouse forcing, que é o efeito que a gente tem na atmosfera de gerar o efeito estufa, né? Uma molécula de gás metano é muito poderosa, ela vale por 25 moléculas de CO2. E a gente tende a falar muito mais de CO2 do que dos outros casos, né? Só para você ter uma ideia, por exemplo, quando uma família de seringueiro na Amazônia mata uma queixada, todo mundo sabe aqui que é uma queixada, é um taiaçuvídeo, é um porco silvestre, né? Não é um suídeo, é um taiaçuvídeo, né? Essa queixada, ela geralmente ela substitui 17 quilos de carne de gado bovino, por exemplo, né? Se você estimar isso em termos de consumo, seria mais ou menos aquela única queixada de 43, 45 quilos, seria mais ou menos o que você ia gastar para levar 320 passageiros de Londres até Cancún e voltar, né? Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, um Boeing e encher com 320 passageiros e viajar de Londres para o sul do México e voltar para Londres, é mais ou menos a economia que você tem em termos de valor de substituição do efeito estufa, matando uma única queixada. Só para você ter uma ideia da importância desse tipo de efeito, né? E daí eu espacializei isso para toda a Amazônia, levando em consideração, inclusive, a distribuição espacial de toda a população da Amazônia, porque você tem um censo de IBGE para todos os municípios da Amazônia. A Amazônia não tem tantos municípios, porque os municípios são muito grandes, na verdade são somente 350 municípios, só que esses municípios representam quase 26 mil distritos censitários.
O censo do IBGE, ele mapeia essa população a nível de cada distrito censitário. Então, se você pegar um município como Júlio de Castilho, né? Você tem aqui mais ou menos 30, 35 distritos censitários, e no IBGE, na base do IBGE, você sabe quantas pessoas, quantas galinhas, quantos patos, não sei o quê, tem em cada distrito censitário dentro do município de Júlio de Castilho, né? Então, essa base de dados é muito mais rica porque você consegue espacializar essa população muito melhor. E a importância de toda essa carne silvestre é muito grande, tanto do ponto de vista monetário, porque ela vale muito, é o recurso florestal mais valioso para a população local, quanto em termos da substituição de proteína domesticada, que é muito mais perverso em termos de produção de gases de estufa, né? Então, a gente chegou a essa conclusão que você, por exemplo, se você levar em consideração o valor dessa carne em termos monetários, se o cara tivesse que comprar 1 quilo de carne médio, em vez de comer 1 quilo de carne silvestre, toda aquela população na Amazônia ia gastar perto de $1 bilhão, né? 997 milhões de dólares ano. Né? E toda a produção de madeira na Amazônia não vale nem 10% disso aí. Né? Só que esse valor da floresta, ele não é monetarizado, ele não tem visibilidade em termos da economia de mercado, porque ele é consumido localmente. Isso não é exportado, não é comercializado, etc. Mas ela tem um valor de subsistência muito grande. Né? E você pode calcular também o valor dessa proteína silvestre em termos da substituição em termos de gases de estufa. Né? Só que aí, nesse caso, esse valor é muito menor se você levar em consideração o que se paga numa tonelada métrica de carbono hoje em dia nessas transações de mercado, na bolsa de carbono, por exemplo. Né? Isso valeu somente 82 milhões de dólares. Ou seja, o valor de toda aquela carne consumida em toda a Amazônia, ela vale mais ou menos 82 milhões de dólares se você tivesse que botar isso no mercado e pagar por essa economia através de uma bolsa de carbono dessas aí. Né? Ou seja, se você levar em consideração tanto o valor de subsistência quanto o valor das emissões economizadas, vamos dizer assim, essa carne ela vale pouco mais de $1 bilhão. Né? Pra você ter uma ideia, toda a madeira da Amazônia, no ano de 2014, ela valeu somente 610 milhões de dólares. Você pegar toda a madeira que foi extraída em toda a Amazônia, ela valeu somente 610. Ou seja, ninguém fala do valor dessa proteína animal, mas ela é muito mais importante, principalmente para a população local, do que os produtos que são realmente comercializados. Né? Se você falar em borracha natural ou castanha, isso é muito menos valioso. Né? A Amazônia brasileira toda, em 2013, produziu o quê? 110 mil dólares desses produtos. Não é nada, é praticamente nada. E o que acontece na Amazônia é que, se você pegar para todos os municípios do Brasil, se você pegar os 5.700 municípios do Brasil inteiro, para todos os estados, né? E você regredir a área de pasto desses municípios para o tamanho do rebanho bovino, você tem uma relação muito forte. Né? Só que essas bolinhas aqui, cor de laranja, cor de abóbora, são os municípios da Amazônia. Ou seja, você tem uma perfeita relação, uma perfeita alometria entre a área de pasto desses municípios e a população de gado bovino. Né? Só que na Amazônia, você tem muito menos saturação de área. Então, se a formação de pasto no Brasil não vai acontecer em estados já consolidados como Rio Grande do Sul ou Minas Gerais. Ela vai acontecer no Pará, no Amazonas, em Rondônia, esses estados onde tem muita área de pasto ainda para ser corrigida. Ou seja, os estados da Amazônia, se você pegar a área
dos municípios e regredisse em relação ao rebanho bovino, você vê que eles são extremamente espalhados. E todos esses municípios aqui, ó, eles têm uma enorme potencialidade de expansão de novas áreas de pasto. É por isso que em 35 anos nós aumentamos em 100 milhões de cabeças de gado em toda a Amazônia, só que facilmente a gente pode adicionar mais 50 milhões, 60 milhões de cabeças nos próximos 20, 30 anos. Né? Ou seja, é extremamente perigoso porque isso também depende de políticas públicas para inibir esse processo que tende a ser muito espontâneo pelas leis do mercado.